Começando com o principal assunto da semana no mundo dos games e também da tecnologia, que foi o fato de que a Microsoft anunciou a demissão de mais de 9 mil funcionários, cerca de 4% da força de trabalho dela, demitida. E os estúdios Xbox não foram poupados disso. A gente vai falar aqui de todas as perdas no mundo dos games com esse processo todo, jogos cancelados, estúdios potencialmente fechados ou fechados de fato, e também várias outras coisas. Eu vou começar aqui pelo que pode ser uma vítima tangencial dessa coisa toda, que é a Romero Games. Ontem a gente foi surpreendido com essa mensagem aqui da Romero Games. Romero Games é o estúdio de John Romero. Se você não sabe quem é o John Romero, ele é um desenvolvedor de um jogo indie pouco conhecido chamado Doom. Ah, e aí, Doom, caramba! exatamente. Mas eu não sabia. Ele não é funcionário da Microsoft, mas pelo que tudo indica, o jogo dele tinha como publisher, como editora, a Microsoft. Eles já fizeram isso com outros estúdios. Não é estúdios Xbox, porém a Microsoft dá uma grana, né, para publicar o jogo de um estúdio em específico, tem um cachorro aqui do lado, perdão, pra juntar aí na coletânea de jogos que tá disponível no Xbox, também no Game Pass, esse tipo de coisa. Entrou embaixo da mesa. Não pega no fio não, Coutinho. Então ele anunciou aqui que ele tem algumas notícias difíceis para poder compartilhar, que ontem ele descobriu que o publisher dele tinha cancelado o funding, que é o financiamento pro jogo no qual eles estão trabalhando há muito tempo. E também de outros projetos do estúdio. Ao que tudo indica, a gente não sabe porque não saiu muito disso aí, mas ele pode ter até uma relação mais profunda com a Microsoft, tá? No sentido de, não era só um projeto no qual eles estavam trabalhando juntos, mas era vários outros também. Então, aparentemente, ele não indicou que o estúdio fechou. A gente não sabe aqui porque a linguagem é extremamente vaga, é aquela linguagem meio corporativa e tal, mas a gente sabe que vai ter demissões no estúdio, ou já houve demissões no estúdio. Esse seria um primeiro dano tangencial. Eu tô tratando isso aqui como tangencial porque ele não é de funcionários da Microsoft, mas como parte desse corte que a Microsoft fez, e a gente vai discutir o porquê, eles foram afetados também porque eles estavam recebendo financiamento da Microsoft, que ia ser a publisher do jogo deles, aparentemente. Pra galera que tava esperando o remake de Perfect Dark, a gente vai discutir por que isso daqui é problemático. A Microsoft cancelou o jogo e também tá fechando o estúdio The Initiative, que era um dos dois estúdios, eles estavam em parceria também com o estúdio, com a Crystal Dynamics, se eu não me engano, um estúdio externo, para poder desenvolver o Perfect Dark. Eles estão fechando o estúdio. Nossa. E isso é muito curioso porque eles apresentaram um trailer do jogo. Então você imagina que tinha alguma coisa pronta já. Por que disso? E aqui, é um trailer, gente, que foi lançado há um ano atrás. Eles publicaram esse trailer. Foi durante aqui alguma coisa foi do o Xbox Showcase 2024. Isso. Então já tinha muito jogo feito, não? Então, aqui tem um negócio. Por quê? Tem uma cutscene no começo, tudo bem, isso aqui não é jogo, tá? Isso daqui é cineminha. Porém, se você cortar aqui pra frente no trailer, tem uma coisa aqui que dá tudo a entender... Que o jogo já estava avançado. Que é um jogo. Que é tipo assim, você tá vendo aqui a UI do jogo, a interface, coisa do tipo. Isso daqui pode muito bem estar dentro de um jogo. E foi cancelado, cara. Depois de 7 anos, o jogo foi cancelado. Rolou um boato na época de que esse jogo não existia. E agora eu tô acreditando nesse boato. Que era que, na verdade, isso daqui é só um truque. Tá? Foi uma demo que eles fizeram uma coisa para colocar no showcase da Microsoft, porque estavam lá cobrando eles. Aparentemente o desenvolvimento do jogo estava problemático. Mas isso eu não estou colocando isso como uma justificativa para esse cancelamento, porque é a Microsoft que tem que gerir fazer a gestão de software. Tudo. Né? Eles são responsáveis. E o pior disso tudo, The Initiative foi um estúdio criado em 2018 pela Microsoft. A gente vê muitos problemas, principalmente agora com essa coisa toda de fusão que tá tendo a Microsoft comprando, essa coisa de consolidação de empresa, comprou a Bethesda, comprou a Activision, essas coisas todas. Acontece que, de repente, a empresa tem vários estúdios e pode surgir vários problemas, porque você pode ter processos que são duplicados, aí você acaba tendo que demitir uma equipe, porque você já tem uma outra equipe que faz isso em outro lugar e coisa do tipo. Tem esse tipo de problema também de cultura empresarial e vai que as coisas começam a dar problema e você tem que eventualmente fechar um estúdio porque não funcionou o trabalho. Acontece quando você tem essa coisa de comprar estúdios externos. Porém, esse daqui foi criado pela Microsoft. Eles estão fechando o estúdio que eles criaram.
Então, o nível de problemática nessa coisa de gestão de software é um degrau maior. E esse estúdio vai ser fechado. Pé na bunda da galera. Nossa. Não Mas o acabou. CEO vai cair pra cima, eu tenho certeza. Eu não entendo como... Eu entendo por que o Phil tá lá, tá? A gente vai discutir. Porque ele tá fazendo esse monte de demissão, não porque ele quer, provavelmente, mas porque veio da direção da Microsoft, CEO da Microsoft, que eles têm que fazer esse corte para bater algum número, alguma coisa, tipo, a gente vai discutir isso mais pra frente, e ele simplesmente tá seguindo. Ele teve que cortar o que dava para cortar. Chegou provavelmente um negócio na mão dele assim, você tem que cortar tanto. Tantos milhões, bilhões, sei lá, você tem que cortar, se vira. E ele tá, obviamente, cortando os programas que estavam problemáticos, né? Pra não punir a galera que tava fazendo bem. Mas eu tenho uma vírgula disso também. E o primeiro que a gente tá falando de dentro da Microsoft, a parte do John Romero lá, era um estúdio externo que perdeu financiamento. Depois, isso aqui, galera, eu tive que coletar na internet porque eu não vi nenhum lugar que tem tudo concentrado, tá? Porque as notícias estão surgindo. Eu vou deixar bem claro, a gente tá fazendo isso aqui na sexta-feira, essa coisa do John Romero saiu ontem. Começou agora a galera colocar coisa no Twitter e no LinkedIn e coisa do tipo, e os jornalistas estão começando a levantar. Beleza, esse cara aí tá demitido agora, ele trabalhava em tal estúdio. Quer dizer que a Microsoft tá demitindo a galera desse também. Tá desse nível agora, tá? Porque, obviamente, não é todo mundo que é demitido que coloca a boca no trombone e fala, fui demitido. Porque você não quer um registro na internet de que você é vocal em relação às políticas de emprego, ou de demissão, alguma coisa do tipo, da empresa pela qual você já trabalhou. Pode pesar na decisão de alguém te contratar no futuro. Então, galera, muito das coisas a gente está sabendo por gente do LinkedIn, tá? Que, de repente, o jornalista segue o desenvolvedor, de repente está lá, tá desempregado. Não trabalhar para a Microsoft? Aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Beleza. Outro estúdio também. Turndown Studios fechou a série Forza Motorsport. Caramba, e aparentemente eles demitiram 50% do estúdio. Então a série Forza Motorsport, a gente tem que lembrar, tem 2 séries, se não me engano, do Forza correndo em paralelo. Não é a Forza. Não, é Forza, porque tem o Motorsport, que é mais de simulação, e você tem o Horizons. Ah, tá. O Horizon, que é mais... De competição. Não, que ele é mais arcade. Mas qual que é o problema disso, tá? A gente tá falando... Olha como é que o mundo é injusto. Os caras não fizeram um jogo ruim ainda. Nossa, tá tudo bem avaliado. O menos pior tem 79. O menos melhor. O menos melhor, que é esse daqui. O último, que é o 7, tem um 86. Nossa. Metade do estúdio foi embora e a série foi fechada, aparentemente. Então você não tá punindo só quem não tá respondendo, né? Você tá punindo geral. E eu não sei se eles vão reviver essa série depois. O Forza Horizon tá vivo. É outro estúdio. Só que o Turn 10 Studios, né? Turn 10 Studios, do jeito que você quiser falar, aparentemente ele teve a força dele reduzida pela metade e eu não sei qual vai ser o futuro dele, porque com metade só das pessoas, o máximo que eu acho que pode acontecer é ele virar um estúdio de apoio. Tá? Porque dentro de empresas grandes, né, você tem essas coisas, o estúdio de apoio, que é o estúdio que não trabalha num projeto só dele. Tem um projeto que um outro estúdio está fazendo dentro da mesma empresa e eles precisam de certas animações. Aí você tem um estúdio lá que vai entrar e fazer isso. Você precisa de certa parte de modelagem 3D. Você tem um estúdio lá que você vai pegar e fazer isso. É comum. Talvez eles virem isso. Então a gente já tem aí um estúdio fechado e outro metade fechado, com uma série de fato fechada. E agora a gente tem um jogo que é um MMO, que ia ser feito pela ZeniMax, que é a empresa da Bethesda, tá, gente? Que ia ser feito pela mesma galera que faz o Elder Scrolls Online, que é isso daqui, ó. Exclusivo, por dentro do MMO para Xbox cancelado da ZeniMax, o projeto Blackbird. A premissa parecia muito interessante e corre aqui nos bastidores que o Phil Spencer, que é o líder de game da Microsoft, ele estava jogando e estava gostando. Só que foi cancelado. É um jogo que eu queria muito jogar, porque pela premissa é interessante. É um negócio meio alienígena. Aí é um planeta, era um MMO que é num planeta que ele é meio que travado na rotação dele. Então você tem o lado que é voltado para o Sol, é permanentemente quente e deserto. O outro lado é todo congelado. E você tem uma faixa no meio assim, em que tem vida habitável, e fica lá umas cidades, a cidade é gerida por pelo menos a cidade principal é gerida por uma inteligência artificial, mas você tem vários cartéis
de crime, assim, alienígenas que operam na cidade, e esse ia ser o mundo. Eu achei super muito interessante. legal, a premissa porque, é interessante. porque, tipo assim, um MMO futurista com tema de alienígena e tal, é interessante, mas esse foi cancelado também. Aparentemente, o estúdio também foi afetado por demissão. Só que não é pra afetar o que eles estão fazendo com Elder Scrolls Online, que é Elder Scrolls é a série do Skyrim, tem uma versão, tem um MMO deles, essa galera que cuidava, que é a galera do ZeniMax Online Studios. Aparentemente vai ter demissão lá também. Tem mais vindo pra Bethesda, a gente vai tratar disso depois. Mas agora é mais um jogo cancelado e mais uma galera demitida. Não se sabe o número ainda. Não é uma coisa tão drástica, aparentemente, quanto 50% do estúdio, como foi no Turn 10. Mas teve também, gente perdeu o emprego. Mais um jogo cancelado. Meu Deus, a lista dos cancelamentos, meu pai do céu. Isso daqui tá pior que o Twitter hoje, gente. Caramba! Everwild foi cancelado devido a demissões no Xbox. Uma IP original que estava em desenvolvimento de alguma forma há mais de uma década. Que era um jogo que a Rare estava desenvolvendo, que chamava Everwild. E eles já tinham um trailer do jogo. Eles tinham um trailer do jogo. Eu vou mostrar aqui. Isso me deixa muito chateado, tá? Porque a gente tá falando aqui da Rare, que é uma desenvolvedora muito experiente, desenvolveu vários jogos, o Donkey Kong do Super Nintendo, vários jogos que todo mundo jogou, foi comprado pela Microsoft em 2002, e atualmente acho que o principal jogo deles é o Sea of Thieves. Cara, a Microsoft comprou pra fechar os estúdios, E meu aparentemente a única coisa que eles vão fazer é trabalhar no Sea of Thieves agora, porque acho que tá dando dinheiro. Mas eles tinham um trailer. Olha esse jogo. Eu não sei se ia ser bom ou se ia ser ruim. Mas eu queria jogar. E pior que o trailer ainda tá no ar na página da Xbox. O jogo foi cancelado, não vai ter mais, tá, gente? É um jogo assim, presta atenção na ambientação dele. Eu vou deixar esse trailer rolar, tá? Vai chamar Everwild. E me dá uma sensação assim, Journey das Savanas. Sim. Tá? Nossa, muito bonito. Então, calma, aí depois tem um negócio assim de vida selvagem, um treco meio mágico, sabe? Meio Zelda também, né? Não, tem um quê de Zelda, principalmente da A coloração e não, tal. os animais e tal. Não, realmente, quê de muito Zelda quê de real. Zelda aí. Mas aí tem os animais da floresta. Ai, o bicho. Olha que, aí ó, você usa o bichinho pra arrancar o treco. Aí eu achei muito doido essa parte, você tá na água, tem uns peixes rodando em volta. A ambientação desse jogo é sensacional. Aí agora que doido. Vem ali um bicho meio sapo, meio alguma coisa. Aí cospe os bichos pra fora. Eu achei muito legal a ambientação do jogo. Do que se trata, ninguém sabe. Aparentemente, os desenvolvedores também não, tá? Porque eles não conseguiram, assim, definir o que eles queriam fazer com o jogo. E o jogo foi cancelado, tá? E, se eu não me engano, a Rare também foi atingida com demissões. Caramba, a gente não muita sabe, gente a gente não afetada. sabe ainda quantas pessoas foram, mas também foram atingidos. E agora vai uma lista rápida dos afetados aqui, porque senão a gente vai ter que ficar aqui o dia inteiro. Todos esses que eu vou falar tiveram algum tipo de demissão, a gente não sabe ainda. Tem especulações de quantas pessoas foram demitidas, mas não tem nada concreto. Tô falando isso daqui na sexta-feira, você pode estar vendo esse corte depois, você pode ter mais informação. Mas, enfim, Raven Software, que trabalha em jogos da série Call of Duty, teve demissões. High Moon, que também trabalha com Call of Duty, demissões. Sledgehammer Games, Call of Duty também demissões. Alegadamente, esses daqui precisam de confirmação. Só que não é impossível, porque a gente já teve 2 outros estúdios de Call of Duty sendo atingidos por demissões. E eu vou falar assim, se Call of Duty Tá sendo atingido. tá sendo atingido... Que é super vendido, né? Na Call of Duty é máquina de imprimir dinheiro. Por que você acha que a Microsoft pagou 70 e tantos bilhões na Activision? Eu vou te falar, não foi por conta de The Lost Vikings. Foi por conta de um joguinho chamado Call of Duty. A Blizzard também foi afetada. Lembra que a Blizzard, a parte da Activision, foi comprado pela Microsoft também. Mais especificamente, o estúdio de Warcraft Rumble. Aparentemente, eles vão parar a produção de conteúdo novo pro jogo e ele só vai ter suporte de problema a partir de agora. E parece que a galera dentro desse estúdio ou foi demitida ou foi remanejada para outros locais da Blizzard ou da Microsoft. Até agora isso não foi confirmado. Mas possivelmente pode ter outras demissões dentro da Blizzard também. Halo Studios, que era a 343,
que virou Halo Studios agora, que é basicamente um estúdio só pra cuidar de Halo. Aparentemente teve algumas demissões lá também. Se eu não me engano, eu já vi 5 confirmadas. Mas não foi muita gente, tá? Mas teve demissão. Qualquer tipo de demissão é problemático, não só porque tem gente que vai perder emprego, mas pro time também, porque isso é um abalo na moral da galera muito grande. A não ser que você tenha demitido chato, mas enfim. Outro, Geralmente não é o chato. nunca é. Candy Crush. De Candy Crush. Nossa, Parece vai que ficar teve triste. 200 demissões. Meu pai joga. Sem confirmação ainda. E isso é outra coisa que eu achei estranho. A Candy Crush é máquina de imprimir dinheiro. É só você sentar lá e coletar. E tem a galera perdendo emprego. Agora, uma que me preocupa, que foi da Xbox User Research Team. Time de pesquisa. De pesquisa de usuário. Que é a galera que cuida de controle de qualidade da experiência do Xbox. Não só da experiência dos jogos entre si, dos jogos na plataforma. É basicamente a galera que garante que tá tudo rodando, se eu entendi direito, rodando com produtos do Xbox, tá? Controle de qualidade. Metade foi quicada. Foi quicada. Undead Labs também foi, que é do State of Decay. Também teve demissões, a gente não tem números ainda. E por fim, da Bethesda Softworks. Além da galera da ZeniMax Online, que teve o jogo lá, o MMO, que foi cancelado, tá? Teve também mais gente dentro da Bethesda que foi demitida. Até agora, não temos confirmações também. E o melhor de tudo, né? Tem gente que não ajuda. Esse é o melhor título que eu encontrei. Em português não vai funcionar. Eu não acredito. Mas aqui foi melhor. Executivo da Xbox tá sofrendo de uma doença terminal do LinkedIn que afeta o cérebro. É basicamente aquele negócio, o cara usa demais o LinkedIn e o cérebro dele tá comprometido. Aí o resto a gente pode traduzir. Sugere que pessoas demitidas pela Microsoft usem IA para reduzir carga emocional e cognitiva. Que acompanha a perda do emprego. Ele realmente postou isso. Ele quer que o povo faça terapia com o chat GPT. Alguém pegou aqui e ele deu, inclusive, os prompts que você deve usar. Meu Deus. E depois ele, obviamente, apagou. Quais são os prompts que você deve usar em caso de demissão sumária de metade de 9 mil pessoas? Deixa eu pegar o aqui que dá pra traduzir. Sugestões para planejamento de carreira. Os prompts que ele te passou. Atuar como coach de carreira. Atuar como coach de carreira. Não, você tá mandando o chat GPT atuar. Atue como coach de carreira. Fui demitido de uma função na indústria de jogos. Ajude-me a elaborar um plano de 30 dias para me reorganizar, pesquisar novas vagas e começar a me candidatar sem esgotar. Para quais tipos de emprego na indústria de jogos eu poderia me adaptar com experiência e coloco a experiência dele aqui. Gente, o povo não tem a menor Currículo e ajuda do noção. LinkedIn. Aqui está meu currículo atual. Envie-me 3 versões personalizadas. Uma para cargos AAA, uma para cargos de plataforma de publicação e uma para liderança de startup e pequeno estúdio. Reescreva esse tópico do currículo para destacar o impacto nas métricas. E aí vai, network, divulgação e tal. Nossa, cara. Aí o cara que colocou vergonha. Falta de total tato, né? Exatamente. Mas enfim, isso foi só Só um parênteses. um parêntese aqui. Continua aí na repercussão. Mas agora a gente tem que falar do impacto disso tudo. Por que a Microsoft fez, né? Obviamente que a gente tem que tentar ver a realidade da situação e não só aquele cara, né? Que eu chamo... Eu tenho um novo termo pra essa galera. Isso é um absurdo gamer. Você só vai no canal dele, isso é absurdo, isso é absurdo. Não, você tem que pegar e tentar entender a situação. Vamos ver os outros lados. Obviamente que eu não estou concordando com nada que a Microsoft fez, mas a gente tem que tentar aqui entender qual que é o momento e por que esses processos estão acontecendo. Uma visão mais analítica e menos emocionada. Eu vi, inclusive, de gente de mercado corporativo, porque, obviamente, eu não tenho a experiência, eu não tenho MBA, nunca trabalhei com isso. Então, eu levantei alguns tópicos aqui, baseado nas pesquisas que eu fiz. Um ponto que ainda pode ser muito relevante, que muito das coisas aqui podem ser contratações ou projetos que foram alimentados pelo momento da pandemia. Tá? A gente pode estar ainda numa rota de correção que está acontecendo em várias empresas de tecnologia, que é da sobrecontratação por conta do período de pandemia. A questão é, no período de pandemia, todo mundo foi para dentro de casa e começou a consumir muito entretenimento digital, né, eletrônico, porque você... Tinha muito tempo livre, não dá para sair de casa. E uma das coisas que a galera consumiu foi videogame, mas também rede social, por isso que a Meta contratou mais gente, coisa do tipo.
Então, vários estúdios investiram, várias empresas investiram com essa expectativa de que essa coisa meio que fosse se manter. Isso não só não se manteve, como deu uma narizada no chão. E agora eles estão tendo, muita gente está ainda num curso de correção para rever tamanhos de equipes, rever tamanhos desse povo todo. Claro que isso não explica tudo dessa situação, mas é uma realidade, tá, gente? Claro que as empresas são culpadas porque fizeram esse cálculo errado lá atrás, acreditaram que aquilo ia continuar para sempre, que a pandemia de alguma forma ia mudar de forma permanente o comportamento da galera. Se não fosse continuar como era na pandemia, pelo menos o comportamento e o padrão de consumo da galera ia mudar consideravelmente por conta disso. Algumas coisas iam ficar, mesmo que todas não ficassem. Só que a gente vê uma mudança completa. O que está tendo problema agora é excesso de turistas, né? Na Europa a galera está reclamando. Por quê? Todo mundo saiu de casa para compensar. O consumo de entretenimento eletrônico está caindo. A indústria dos videogames, tipo assim, aparentemente, pelos números que a gente tá vendo, ela está diminuindo. Pode ser um resultado. Tá? Pode ser um resultado. Especulações, tá? Estou afirmando aqui coisas, estou repassando as coisas que eu pesquisei. Obviamente eu não tenho condição de fazer essa análise toda. A outra coisa que eu vi como foi levantado aqui é resultados de consolidação. Porque consolidação é basicamente essa coisa de quando esses processos que tem no mercado, que empresas começam a comprar umas às outras. Sim. Você tem, tipo assim, 300 bilhões de publishers, 300 bilhões de estúdios, de repente as empresas começam a comprar. Sim. A gente viu isso com a Sony, né? Aí vira comprou a Band. Monopólio, né? Vai virando um... você vai virando um oligopólio. Isso acontece, parece que é uma coisa meio cíclica em várias indústrias. Você tem um período de diversificação e depois você tem um período de consolidação. Diversificação, consolidação. A gente está agora no período de consolidação. Vai Microsoft, compra a ZeniMax, que é a Bethesda, compra... Primeiro já tinha comprado um monte de estúdio antes, acho que o Ninja Theory entrou nesse processo. Não me citem aqui, eu posso estar errado. Depois compraram a Bethesda e agora a Activision Blizzard, mais recentemente, por 70 e tantos bilhões. Isso é uma consolidação. Acontece que na consolidação você acaba tendo funções duplicadas de empresa. Por exemplo, a Microsoft, dentro da Xbox, da divisão da Xbox, tem um setor de RH, tem um setor de jurídico. Você vai lá, comprou a Activision também era uma empresa separada, tinha um setor de RH, tinha um setor de jurídico. De repente você tem serviços duplicados dentro da mesma empresa que não precisam estar necessariamente duplicados. Você pode consolidar tudo em um setor só, né? E aí alguém vai perder emprego, porque o serviço está duplicado. E tem várias outras coisas que a gente pode citar nisso também. Isso pode ter um papel também. Se bem que a Microsoft já fez várias demissões antes, principalmente na Activision, tá? Blizzard, para resolver esse problema de serviços, funções duplicadas por conta de consolidação, de aquisição. Mas a gente pode estar ainda na cauda longa disso. Pode ter um resquício, né? Resquício disso, exato. Não só isso, mas você tem também estratégias de empresa, que aí entra na coisa que não é... Se o que eu falei até agora não é tão legal, isso é menos legal ainda. Eu vi alguém comentando que tem esses padrões da Microsoft e outras empresas de tecnologia também. Você tem esses períodos de expurgo, que é uma coisa que grandes corporações normalmente até têm que fazer, que é para você não começar a ficar inflado, grande demais, porque você só contrata, né, sem revisar a galera que você já contratou, se ainda precisa deles. Vai começar um projeto novo, contrato a galera. Mas aquele cara que eu contratei pro projeto 10 anos atrás, ele tem uma função na empresa ainda. Então, empresas grandes costumam fazer esse expurgo grande. Eu vi alguém até comparando com a Ubisoft, que aparentemente foi uma empresa que não fez isso com frequência. E acabou ficando grande demais, com custos altos demais, e isso, em determinado momento, afetou a empresa. Então, você tem esses expurgos. Só que os expurgos têm também uma função mais espúria, que você demite a galera... Que ganha mais. Não, você demite a galera para contratar depois como terceirizado. Você demite os grandes salários para contratar com menos custo. Exato, você contrata a galera como terceirizado, você pode acabar pagando menos, principalmente agora que o mercado vai estar inundado de profissionais nessa área de tecnologia, programadores deve ter pra caramba, deve ter muita gente na parte de desenvolvimento de software, porque tem muita empresa de tech demitindo. Você pode contratar o cara terceirizado, pagando menos, e o terceirizado quer dizer o quê?
você não precisa dar os benefícios garantidos, principalmente por governo, para ele. Você pode terceirizar o cara que você tinha contratado. E essa é uma prática que acontece em vários tipos de empresas, não precisa ser grandes corporações. Né? Pode ser que muito dessa galera volte para trabalhar na Microsoft como terceirizado, tá? Com menos direitos e coisa do tipo. Então a gente tem todas essas coisas pesando. Tá? E, finalmente, a gente tem o grande motivo corporativo, você tem que bater o número. Você tem que bater o número. O que acontece? A Microsoft está sob perigo? Não. A Microsoft, vamos lá, ela teve um lucro bruto, em 2024 de 171 bi, que foi um aumento de 17,9% em relação a 2023, que foi de 146 bi, que já tinha sido um aumento de 7,69% com relação a 2022. Que tinha sido de 135 bi, que já tinha sido um aumento de 17,6% em cima de 2021. Então não está perdendo dinheiro, né? A Microsoft não está perdendo dinheiro, está ganhando, a empresa está crescendo. Só que você tem que bater esses números cada vez maiores. E um jeito de você, vamos lá, um jeito de você bater um número maior de lucro é o quê? Um jeito é aumentar a receita. O outro é cortar custo. Se seu custo permanece o mesmo, a receita aumenta o lucro. Né? Porque, vamos dizer assim, tem várias definições de lucro, vamos tratar aqui da forma mais simples. O seu lucro é o que você ganhou menos o que você gastou. Então, se você aumenta o que você ganhou, não aumenta o gasto, você está aumentando o lucro. O outro jeito também é você diminuir o custo. Empresa de tecnologia, qual o principal custo da galera? Folha de pagamento. Você demite o povo. E essa é a realidade da coisa. E assim, provavelmente, o Satya Nadella, que é o nome dele, o CEO da Microsoft, só passou a mão no telefone para o Phil Spencer. Precisamos cortar. Eu preciso que você corte tantos bi. Se vira. Porque eu tenho que bater o número. E esse que é o problema. É uma empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, a gente já discutiu isso aqui, a linha tem que ir sempre para cima. Você comprou, por quê? O acionista é assim, eu comprei hoje uma ação da Microsoft por 100. Por que eu comprei por 100? Porque eu tenho a expectativa que ela valorize... Que ela valorize para... 110. Para no futuro eu poder vender a 110. Se a empresa não cresce... Não tem por que você empatar seu dinheiro lá. Exatamente. Explicando grossamente, tá? É mais complexo, obviamente. Então, assim, gente, é isso que está acontecendo agora na Microsoft. A gente tem falado muito aqui, tem vários tópicos relacionados à Xbox. Eu acho que o fato deles terem encontrado um jeito de economizar, cancelando projetos que estavam há anos sendo desenvolvidos, é uma questão muito séria que demonstra um problema de gestão de software. Eu falo desse problema de gestão de software na Microsoft há muito tempo. Tem lá o meu vídeo corte do Redfall que eu falei. Você pode, aparentemente, ter um problema sério dentro da divisão de games, tá? O Windows Games, Xbox, na divisão de games da Microsoft. Um problema de gestão de software, porque compra esse monte de estúdio, não sabe o que fazer com o jogo, não sabe fazer marketing de jogo. Ou compra para acabar mesmo, né? Eu tô dizendo aqui, por exemplo, a gente viu lá, qual que foi a Tango Games que foi fechado? Perdão aí se eu estiver falando errado. Eu lembro que você falou. Que foi do Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush foi um jogo muito bem avaliado. Só que a Microsoft fez um lançamento stealth. O que é o lançamento stealth? Não é aquilo que ela foi construindo um hype para o jogo, mostrando em Xbox Showcase, trailer do jogo, promovendo o jogo com marketing. Eles simplesmente lançaram, falou, tá pronto. Qual que é o meu custo de marketing do jogo que eu lancei no meu próprio estúdio? 0. Aí o jogo não correspondeu às métricas da Microsoft. O que faz? Demite todo mundo. A gente vê esse problema todo da Microsoft de reconhecer bons projetos. Teve o problema que a gente viu agora deles terem lançado o Oblivion Remake e o Expedition 33 há 2 dias de diferença um dos dois no Game Pass. Se eles tivessem uma estratégia para gerar valor para o usuário de Game Pass, eles teriam colocado um espaço maior entre esses jogos. Eles veriam a potência do Expedition 33 que eles pagaram para o estúdio externo que desenvolveu para poder colocar no Game Pass no dia 1. E eles veriam as possibilidades, o potencial do remake de Oblivion, e eles passariam melhor durante o ano. Só que eles colocaram um em cima do outro. Provavelmente o custo que deve ter tido para eles em termos de novas inscrições por conta disso, provavelmente eu imagino, né? Porque você perde o marketing gratuito espalhado no ano. Esse é um dos motivos que vários estúdios aí de streaming, né, desse serviço de streaming, não fazem o negócio que a Netflix faz, que é lançar uma série toda de uma vez só. Agora nem a Netflix tá fazendo mais. Por quê? Porque eles lançavam de uma vez só, o marketing gratuito que tinha com repercussão na imprensa era tudo concentrado no lançamento de todos os episódios. Enquanto que os estúdios que lançavam toda semana, você tinha se espalhado por meses.
Eles perderam esse marketing gratuito. Se você tivesse lá, tipo assim, Expedition 33 agora, tá de graça no Game Pass, beleza, uma galera vai se inscrever. Daqui 3 meses... 3, 4 meses saiu Oblivion, tá de graça no Game Pass, você ganha mais inscrição. É uma falta de visão. É uma bagunça, né? Na verdade é uma falta de coordenação, na real. Acho que tem todo um problema. O grande problema do Xbox, primeiro, eles têm muito dinheiro. Eles têm dinheiro da Microsoft. Eles têm 70 bilhões para comprar a Activision. E falta uma gestão séria de software. Não só isso, tá? Eu não sei qual é a discussão dentro da Microsoft do Xbox. Mas eu não sei como a galera continua caindo para cima. A gente teve um negócio no PlayStation, tá? Correu nos bastidores da indústria, tá? Que quando o Jim Ryan, que era o chefe lá do PlayStation, se aposentou, não era esse o título dele. Era uma função dentro da Sony, que ele dava com o PlayStation. Aparentemente ele foi aposentado, porque ele fez todas aquelas apostas em jogos como serviço que não estavam vingando. E aparentemente ele meio que foi aposentado, entre aspas. Dizem que rolou uma pressão. Os japoneses não estão de brincadeira. Agora na Microsoft a gente tem essas questões. Não vou dizer que são todos problemas, porque a Microsoft faz coisas certas. O Game Pass é um bom valor. É um bom valor. Se você está em dúvida se você deve assinar ou não, eu recomendo que você assine, é um bom valor. Mas como que essas coisas continuam acontecendo na Microsoft, é sempre a mesma galera que está na liderança. Não tem um shake-up lá, sabe, na parte de Xbox. Eu não estou dizendo nem do Phil Spencer, que o Phil Spencer, ele herdou uma herança complicadíssima. Tá? A herança vamos colocar aqui, foi do fracasso do Xbox One. Estou dizendo que foi tudo ruim, mas em relação ao número de venda dos outros consoles, não foi bom. E isso eu tô falando porque o Phil Spencer admitiu. Ele falou que o grande problema dele é que a geração do Xbox One e do PS4 foi a geração em que todo mundo construiu a sua biblioteca de jogos. E eles esperam trazer essa biblioteca para o próximo console. Então agora isso gera uma fidelidade de marca muito grande. Então, se o PS4 venceu, a galera do PS4 vai comprar um PS5 para continuar jogando o Bloodborne dele, para continuar jogando o God of War dele. Então, assim, foi complicado. Mas, obviamente, tem muita coisa acontecendo errada. Quando aconteceu o que aconteceu com o Tango Games, agora o fechamento da Initiative, as demissões que a gente está vendo, obviamente tem coisas que não estão certas. E eu acho que as coisas precisam ser endereçadas. E se as coisas não dão certas de forma tão constante, tão patente, tão recorrente, eu assumo que isso seja um problema de liderança. Eu acho que é isso.